Bom, pessoal, então começamos a gravação da nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui a tela. De vez em quando vocês abrem o microfone para me responder as perguntas que eu faço, viu? Para ver se está tudo ok, se não caiu a conexão, se travou. Então, estamos praticamente iniciando hoje, né? A aula passada a gente só viu como era o plano de curso, como é que seriam as provas. Eu acho que na aula passada eu botei a final para antes do ano novo, né? E eu olhei o calendário, a final é depois de ano novo, viu? A final é dia 4. Então, mais adiante, quem for ficar na final, aí eu faço essa correção. Quem anotou no caderno aí a prova final, antes do ano novo, pode alterar, que vai ser no dia 4, na terça-feira, depois do ano novo. Então, vamos lá. O problema da tangente. Então, vamos introduzir o conceito de limites usando esse problema, o problema da reta tangente. Então, a palavra tangente vem do latim tangens, que significa tocando. Assim, uma tangente a uma curva é uma reta que toca a curva. Esse conceito é bem fácil de entender quando a gente coloca uma circunferência, né? Quando a gente coloca uma circunferência, a tangente é a reta que toca a circunferência em um único ponto. Então, se ela toca a circunferência em um único ponto, essa é uma reta tangente. Se ela toca a circunferência em dois pontos, essa é a reta secante. Então, nós temos reta secante e reta tangente. Quando eu tenho uma curva e não uma circunferência, então, se ela tangencia a curva em um único ponto, essa é uma reta tangente. Se ela toca a curva em dois pontos, essa é uma reta secante. Então, tem que ter atenção que ela tem que tangenciar a curva. Não basta cortar a curva em um único ponto para ser tangente, porque aqui, essa reta aqui toca a curva em um único ponto e ela não é tangente. Agora, essa é tangente. Ok? Então, só para ter noção do que é uma reta tangente, né? Eu não vou me prender aqui a conceitos matemáticos, é só uma noção intuitiva do termo tangente. Então, vamos ver isso através de um exemplo, como montar essa reta tangente para introduzir o conceito de limites. Então, o exemplo é: encontre uma equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Deixa eu ver se eu botei essa parábola aqui ou se eu vou ter que desenhar isso. Eu acho que eu botei. Não, botei só o plano cartesiano. Então, eu tenho um plano cartesiano aqui, eixo x, eixo y, e uma parábola representando essa equação aqui, y igual a x2. Então, uma parábola. E eu quero uma reta tangente ao ponto 1, 1. Então, eu quero fazer uma reta tangente que toca nesse ponto. Então, eu quero a equação dessa reta. Então, aqui a curva é y igual a x ao quadrado. Essa é a curva. Y igual a x ao quadrado, ou seja, quando x for zero, estou aqui no lugar de x0, y é zero. Quando x for 1, 1 ao quadrado, y é 1. Quando x for 2, y vai ser 4, e assim por diante.
Então, o grande problema aqui, de eu achar essa reta aqui, que a gente aprendeu lá no primário, né? A gente aprendeu lá no primário que para se determinar perfeitamente uma reta, eu preciso de 2 pontos para eu poder identificar perfeitamente uma reta. Eu preciso de 2 pontos. E eu só tenho um ponto apenas. Eu só tenho o ponto P aqui. Só tenho o ponto P dado pelas coordenadas 1, 1. Então, eu só tenho um ponto para poder montar a minha equação da reta. Então, o que é que eu posso fazer? Então, o que é que eu posso fazer? Eu, em vez de partir daqui da equação da reta, eu posso, em vez de pegar o ponto, pegar esse exemplo aqui, eu faço uma outra reta aqui. Vou fazer separado aqui para não bagunçar lá meu desenho. Né? Vou fazer uma parábola mais curva. Em vez de começar pela reta tangente, eu pego uma reta secante. Uma reta secante. Aqui é o ponto P, viu? 1, 1. Em vez de eu pegar a reta tangente, eu pego uma reta secante, um ponto P qualquer, um ponto Q qualquer. Né? Então, esse ponto Q vai ser um X qualquer e um Y qualquer. Então, eu pego essa reta aqui, reta secante. E aí, o que é que eu faço? O meu objetivo? O meu objetivo é achar essa reta. Então, eu vou, quando eu tenho esse desenho aqui, eu consigo identificar a minha equação da reta, só que essa equação da reta não seria a reta tangente, e sim uma reta secante. Aqui é a reta tangente, aqui é a reta secante. E lá no ensino fundamental mesmo, ou médio, não tenho certeza qual dos dois ensino, né? A matemática vai evoluindo e vai mudando um pouco com o tempo, já tem tempo que eu não ensino nem no médio, nem no fundamental. Existe uma equação chamada equação da reta ponto inclinação. A equação ponto inclinação que diz o seguinte, que é a equação geral da reta, né? Uma equação geral da reta, também conhecida como equação ponto inclinação, que é o seguinte, que diz que y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Então, toda reta é dada por essa equação. Toda reta eu posso fazer de acordo com essa equação. Então, podem anotar aí para vocês essa equação aqui, que a gente vai usar essa equação até o final do curso. Viu? Não é só nessa aula introdutória, não. Até o final do curso, ela vai aparecer para a gente poder resolver algum problema. Então, equação, ponto, inclinação. Ponto, inclinação. Onde esse m aqui é o coeficiente angular da reta. M é o coeficiente angular da reta. Lembra lá também no ensino fundamental, a gente aprendia como a equação de uma reta é igual a y igual a x mais b, onde isso aqui é o coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear. Esse coeficiente angular, no ensino fundamental, normalmente a gente utiliza a de angular, né? Então, normalmente a gente usa y igual a x mais b. No ensino superior, normalmente, a gente muda um pouquinho a equação, esse a se transforma em m e normalmente o x em h, normalmente. Então, é a mesma equação, só as variáveis que mudam um pouquinho do ensino fundamental para o ensino médio. Então, y igual a mx mais h. Então, esse m é o coeficiente angular e esse h é o coeficiente linear. É a mesma equação. Então, nós temos aqui o coeficiente angular. Para esse caso aqui, a gente sempre temos o ponto x0 e y0, que é o ponto dado, o ponto inicial. Então, o ponto inicial
zero significa início de tudo, né? O ponto zero é o ponto inicial. Então, o x0 e o y0. Então, com esse tipo de equação aqui, a equação da reta tangente, já que eu tenho dois pontos, eu tenho P e Q, eu consigo fazer a equação da reta secante. Com esse aqui, que eu só tenho só o ponto P, eu não consigo escrever a reta tangente. Mas eu posso partir disso e chegar nisso. Como é que eu faço isso? Eu vou, vamos dizer, eu vou pegar um valor qualquer primeiro. Eu vou pegar um valor específico. Em vez de x, já que eu já sei o meu ponto, o ponto inicial que eu quero trabalhar, que é 1, eu vou pegar um valor maior do que 1. Vamos pegar um valor bem redondo, pegar 2. Então, quando x for 2, pela equação da parábola, eu sei que meu y é 2 ao quadrado, 4. Então, eu sei que meu y é 4. Então, quando x for 2, o y é 4. E aí eu faço a equação dessa reta aqui, dessa reta secante, que é PQ. Então, eu vou substituir nessa equação. No lugar de y0, 1, 1, quer dizer, esse 1 aqui. No lugar de x0, esse 1 aqui. E aí, no lugar de y, vai ser 4, e no lugar do x vai ser 2, que aqui é o y, né? Qualquer, e aqui é o x qualquer. E o m é o meu coeficiente angular, que eu vou chamar de m da reta secante, m PQ. Então, vai ficar aqui, substituindo. Então, substituindo os pontos da equação da reta secante, nós temos... Não vou botar por enquanto, não. Vou isolar o m, porque o meu objetivo é sempre achar o coeficiente angular, né? Porque com o coeficiente angular fica fácil eu determinar a equação da reta tangente. Então, vou isolar m. Vou isolar. Em vez de substituir, vou isolar m. Então, m vai ser igual a MPQ, eu vou chamar coeficiente angular da reta secante, MPQ é igual. Então, o m está sozinho, então, isso aqui que estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ficou y menos y0 sobre x menos x0. Então, eu tenho esse coeficiente angular dado por essa equação. Então, agora sim, eu vou substituir valores. Então, vou pegar uma tabela de valores e vou substituir. No lugar do y0, eu vou botar 1. No lugar de x0, eu vou colocar 1. E o y vai variar, o y e o x, de acordo com o valor que eu botar aqui em x de acordo com a equação, né? Quando eu coloco x, eu acho y. Então, na realidade, essa equação fica igual. O y eu vou botar a equação que ele representa. Y é igual a x ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado menos y0 igual a x menos x0. Agora sim. Então, eu vou ter uma tabelinha de valores. Deixa eu apagar aquilo ali. Está todo mundo entendendo o que eu estou fazendo, acompanhando direitinho? Então, recapitulando, o que é que vocês precisam ter para você escrever uma equação? Principalmente essa equação aqui, a equação ponto-inclinação. Essa equação pode anotar que vocês vão usar até o final do curso, viu? Essa equação ponto-inclinação, ou equação geral da reta. Então, eu vou fazer uma tabelinha de valores, porque meu objetivo é achar o coeficiente angular é x, y, ou x ao quadrado, né? Porque o y é x ao quadrado.
Então, meu objetivo é achar o coeficiente angular dessa reta aqui. Mas como eu não tenho como partir direto para isso aqui, eu parto daqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar valores quaisquer para x, eu vou pegar o primeiro valor 2, e a cada momento eu vou me aproximar esse valor qualquer do valor que eu quero, do 1. E à medida que eu vou me aproximando o 2 do 1, o 4 vai se aproximando do 1 também, porque se eu pego PQ aqui, eu tenho essa distância, eu tenho essa representação. Quando eu pego um Q mais próximo, mudo o Q daqui para cá, eu vou ter essa reta aqui. Quando eu vou me aproximando mais, eu pego aqui agora, eu tenho essa outra reta aqui. À medida que eu for me aproximando bem de P, quando o Q vai saindo, vai se deslocando para se aproximando de P, eu vou botar ele bem próximo de P, de maneira que vai ficar praticamente uma reta em cima da outra. Então, vamos lá. Vamos fazer os cálculos aqui. Então, quando x é 2, o y, a gente já viu que o y dá 4, né? 2 ao quadrado dá 4. Aí a gente substitui aqui na equação. Então, vai ficar 4 menos o y0 é 1 sempre, é fixo. X foi 2, o y0 é 1. Isso resulta em 3 dividido por 1, 3. Então, vou até botar aqui outra coluna aqui. M, PQ, o resultado da conta. O MPQ resultou em 3. Aí eu vou me aproximar agora mais de 1. Então, em vez de botar 2, eu poderia botar 1,5, mas eu já vou me aproximar bastante para a gente não perder muito tempo. Vou botar 1,1. Quando x é 1,1. 1,1 ao quadrado, quanto é que dá, pessoal? Rapidinho. Peguem a calculadora aí, do celular, do que for, e vão fazendo a conta aí para me ajudar, para ficar mais rápido. 1,1 ao quadrado dá quanto? Bora, pessoal. Rápido, abre o microfone e fala. 1,21. 1,21. Então, o meu MPQ... Vamos fazendo aí no caderno de vocês, né? Para agilizar e vocês irem aprendendo. Então, 1,1 ao quadrado dá 1,21. Então, 1,21. Isso aqui eu vou botar uma atividade para vocês valendo ponto, viu? Mais ou menos parecida com isso. Menos 1, que é fixo. 1,1 menos 1. Fazendo essa conta, aqui vai dar 0,21 dividido por 0,1, ou seja, 0,21 dividido por 0,1, ou seja, dá 2,1, né? É isso? Calculadora. Isso aqui não precisa nem calculadora para ver que é 2,1, né? Porque 0,1 significa 1 sobre 10. Ou seja, passa multiplicando, o 10 significa a vírgula andou uma casa. Então, 2,1. Vou me aproximar mais. Então, ainda está longe. 1,1 ainda está longe de 1. Então, vou botar 1,01. 1,01 ao quadrado fica como, pessoal? 1, quanto? 1,01 ao quadrado. 1,0201. 0201. Então, 1,0201. Então, vou substituir. Vai ficar igual 1,0201 menos 1 sobre 1,01 menos 1. Então, embaixo vai ficar 0,01, ou seja, vai ficar em cima vezes 100. Esse aqui ficou em cima vezes 10, né? Aqui vai ficar a parte de cima vezes 100. Então, aqui vai ficar 0,021 vezes 100, vai ficar 2,01. 2,01. Então, 2,01. Ainda está longe de 1. Então, me aproximo mais. Boto 1,001. Então, fazendo a substituição,
1,001 ao quadrado é 1, como é que fica agora? 002,001. 002, né? 001. Vou anotando aí no caderno de vocês, porque aqui vai acabar ficando uma bagunça aqui no quadro. Então, ficou igual a 1,002001 menos 1 sobre 1,001 menos 1. Então, aqui vai ficar a conta aqui 0,001, significa que o de cima vai multiplicar por 1.000. Então, multiplicando por 1.000, a vírgula anda 3 casas, 2,001. Só vou fazer até esse, não vou fazer mais não, porque aí já dá para ver o que, é que acontece. 2,001. Então, vocês estão vendo, à medida que eu estou me aproximando, o x de 1 e o y vai se aproximando de 1. Observe. E os valores do meu m vão se aproximando de quem? O meu valor do meu m estava 3, quando eu usei 1,1 já foi para 2,1, quando eu usei 1,01 já foi para 2,01, quando eu usei 1,001 foi para 2,001, ou seja, se eu lá no, bem longe eu botar um valor de x igual, por exemplo, a 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0 e 1 aqui. Ou seja, 1, isso aqui tudo, ou seja, está muito próximo de 1, né? A calculadora até nem bota mais esse número, né? Tem muitas casas decimais, né? Então, 1,00000000001. O que é que vai acontecer com o meu y? O meu y vai virar 1, esse aqui é o x, né? O meu y vai virar 1,00000. Deixa eu ver. Quando foi um zero só, tinha um zero entre o 2 e 1. 2 zero, tinha 2 zero entre o 2 e 1. Então, 2 zeros. Então, aqui tem 9 zeros, então vai ter 9 zeros. 9 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vai ter o 2. Depois 9 zeros de novo. 8, 9 e 1. E aí, quando eu substituir aqui, vai sobrar 2,9 zeros. 1. Ou seja, quando a gente fala que uma coisa está muito no limite, ou seja, lá no limite mesmo de estar muito próximo de 1, uma coisa muito próxima, que é difícil a gente medir, porque sempre a gente pode ir mais próximo, né? Eu posso dizer que muito próximo é 1,100 zeros depois 1. Mas o outro diz, não, mas eu posso chegar mais próximo. Vou botar 1,150 zeros e 1. Aí o outro, eu vou chegar mais próximo. E não tem fim, né? Então, não tem fim quanto eu posso me aproximar um número do outro. Né? Então, no limite, lá no limite de Q está muito próximo de P, eu vou ter um número muito próximo de 2, né? Porque vai ser 2, infinito zero para depois um 1. Então, eu vou ter um número muito próximo de 2. Então, eu vou colocar aqui como é que a gente pode representar isso, né? Deixa eu ver aqui na próxima página. Eu anotei alguma coisa. Não. Então, acho que aqui dá para ter alguma informação. Então, dizemos que a inclinação da reta tangente, ou seja, meu M, é o limite das inclinações das retas secantes que expressamos. Isso simbolicamente escrevendo que. Então, simbolicamente, o limite do coeficiente angular da reta secante, né, da reta PQ, quando Q está muito próximo de P, essa é a representação matemática desse texto aqui. Dizemos que a inclinação da reta tangente é M, né,
A inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes, que é o MPQ, então aqui é a reta secante, limite das inclinações da reta secante, e aqui a representação do que eu estou falando, né? Então, a inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes quando Q se aproxima para P. E, nesse exemplo que a gente usou, é limite de x2 menos 1, né, que é o y0, né, que aqui é y menos y0. A fórmula é m igual a y menos y0 sobre x menos x0. Como o y na equação é x ao quadrado, então já substitui aqui. Então, o limite de MPQ, no lugar da palavra, então tinha aqui limite, né, de MPQ. O MPQ é isso aqui, né? Então, como o MPQ é isso aqui, então o limite de MPQ é o limite disso aqui. Então, limite disso aqui, onde eu substituí o y por x2, né? Então, limite de y menos y0, ou seja, x2 menos 1, sobre x menos 1, é igual a 2. Porque no limite, aquele número de MPQ está se aproximando de qual número? De 2, né? Nós vimos que o número do coeficiente angular MPQ saiu de 3, poderia sair de qualquer número, né? 3 foi porque eu peguei o valor inicial, o valor para partir, para chegar no valor inicial, 2, né? Eu poderia pegar, vamos dizer, 5, 10, poderia começar com 1,5, né? Então, normalmente eu gosto de pegar um número natural, né? Era 1, o próximo número natural, 2. Então, utilizando esse número aqui, 2, resultou o MPQ 3. Aí eu fui me aproximando de 1, passou para ser 2,1, depois 2,01, depois 2,001, e aí eu percebi que à medida que eu fosse deixando mais próximo de 1, esse número ia estar mais próximo de 2, cada vez mais próximo de 2. Então, isso é a noção de limite, ou seja, o limite nada mais é limite de uma equação resultou nesse valor aqui, né? Então, o limite dessa equação resultou no valor 2, quando x se aproximou de 1. Então, o limite depende da equação e de para onde eu estou me aproximando, né? Então, quando x se aproxima de 1, o limite disso aqui é 2, que foi o exemplo anterior. Outra coisa, para a gente poder dizer que esse limite é 2, não bastava eu fazer o que eu fiz aqui. Me aproximar, eu peguei um Q aqui qualquer e fui me aproximando desse Q de P. Eu fui vindo de Q para P. Ou seja, peguei um valor aqui qualquer e fui me aproximando de 1. Eu tinha um valor aqui qualquer e aí esse valor foi se aproximando do y0, né? Então, o x foi se aproximando de x0, à medida que x se aproximava de x0, o y se aproximava de y0. Não basta fazer isso. Eu teria que experimentar também vindo daqui, ó, vindo do outro lado, o que é que acontecia. Então, se vocês forem substituir aqui do lado esquerdo, a aproximação vindo pelo lado esquerdo, vai acontecer a mesma coisa. Vai se aproximar de 2 também. Ou seja, vamos pegar um exemplo rapidinho aqui. Então, se eu usasse 0, por exemplo, se eu, em vez de partir de 2, partisse de 0, então, substituindo aqui, 0 ao quadrado é 0, ia ficar menos 1 sobre menos 1. Então, menos 1 sobre menos 1 ia dar 1. Então, o meu primeiro valor ia ser 1. Então, para x igual a 0, o meu MPQ ia ser 1. Aí eu ia me aproximar mais do 1. Então, eu ia botar 0,9, por exemplo. 0,9. Aí, 0,9 ao quadrado daria 0,981, né? Daria 0,81, né?
daria 0,81. Então, ia ficar 0,81 menos 1, daria 0,81 menos 1. Oxente, o zero dava 1. Ah, é, porque tá, vai aumentar. Então, 0,81 menos 1 sobre 0,9 menos 1 daria menos 0,1, né? Isso daria 1,19, né? Então, ia dar 1,19. Então, o próximo valor ia dar 1,19. Aí eu botava 0,99. Então, 0,99 ao quadrado, daria lá um valor lá, ia ficar 1, ia crescer bastante aqui. É. Aí já ia crescer, ia crescendo, ia crescendo. Aqui deve ter alguma coisa errada, né? 0,9 ao quadrado. Vou fazer aqui. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 9, 81 e a 8. Depois 0, 0. É isso mesmo. 0,81. 0,81. E embaixo, 0,9 menos 1 é menos 0,1, né? 0,9 menos 1. Isso, negativo, né? Então, tá certo. É 1 menos 81, menos 0,81, dá 9, 9. Aí aqui passou a ser 9, 9 menos 8, 1, isso mesmo, 0,19. E aí andando numa casa, não, andando numa casa é 1,9, sabe, tem alguma coisa errada. 1,9. Então o primeiro valor era 1,9, o próximo valor já ia ser 1,99, por aí, acho, né? 1,99, e o próximo 1,99, o próximo 1,999, o próximo 1,999, ou seja, está se aproximando de 2, né? Se eu pegasse um valor mais próximo de 1, por exemplo, 0,99, ia dar 1,99. Aí mais próximo de 1, 1,999. Mais próximo de 1, 1,9999. Ou seja, está se aproximando de 2. Então, tanto para um lado como para o outro, o meu M se aproxima de 2. Então, tem que fazer dos dois lados para ver isso. Porque não basta um lado só. Para a gente ter a certeza que vai se aproximar de um valor específico. Alguma dúvida, pessoal? Então, aqui eu fiz um lado só para ganhar tempo. E a nossa aula já está indo embora. Então, supondo que a inclinação da reta tangente seja realmente 2, né? Então, eu fiz várias vezes. Estava percebendo que estava se aproximando de 2. Então, eu vou acreditar que é 2, né? A minha inclinação da reta tangente. Então, podemos usar agora a forma ponto-inclinação da equação de uma reta, que é essa daqui que eu disse que não pode esquecer, né? Y menos Y0, né? Y1 não, porque também tem autores que botam 1, né? Mas eu prefiro botar Y0 mesmo. Y menos Y0, X menos X0. Então, usando a equação da reta ponto inclinação, para escrever a equação da reta tangente no ponto 1, 1. Então, porque a pergunta foi para escrever a equação da reta tangente, não o coeficiente angular. Eu só achei o coeficiente angular, 2. Coeficiente angular, ou seja, o M é 2, né? O M é esse cálculo aqui. Então, substituindo agora, eu tenho a equação da reta. Então, a equação da reta vai ser y menos y0 é 1, que aqui é y0, e aqui é x0. Então, y menos 1 igual ao m, que é 2. A gente calculou que é 2. Acreditamos que é 2. X menos o x0, 1. Resolvendo isso, eu vou ter y menos 1 igual a 2x menos 2. Passa esse 1 para o outro lado, está subtraindo aqui, passa para lá somando. Então, y é igual a 2x menos 2 mais 1. Então, y igual a 2x menos 1. Aqui, sim,
é a resposta para o problema anterior. Equação da reta tangente a curva y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Então, está aí a resposta. Essa é a equação da reta tangente à curva, y igual a x2, no ponto 1, 1. Porque se eu mudo a curva, a equação muda. Se eu mudo o ponto, também a equação muda. Então, essa é a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Ok? Então, está respondido o primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo foi para encontrar... Cadê a setinha? Encontre uma equação da reta tangente e a parábola y igual a x2 no ponto P igual a 1. Então, para esse problema, a resposta final não é 2. A resposta final é essa equação aqui. Y igual a x2 menos 1. Alguma dúvida, pessoal? Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? Aí tem atividade valendo pontos. Sim, tranquilo, prof. Continuando. Eu botei outro exemplo? Eu acho que eu botei outro exemplo. Exemplo. Ah, não. Vamos para a velocidade. O problema da velocidade. Então, vimos o problema da reta tangente. Agora vamos para a velocidade. Então, vamos ver um exemplo também, partindo de um exemplo também. Então, suponha que uma bola seja solta a partir de um ponto de observação no alto de uma torre, a 450 metros acima do solo. Encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Então, eu tenho uma torre, e vou largar uma bola aqui de cima, e quero saber a velocidade dessa bola após 5 segundos. Essa torre aqui mede 450 metros. Então, para fazer isso, eu vou precisar da lei da queda livre de Galileu, que pode ser expressa pela essa equação aqui. Então, a lei de Galileu resulta em S de t, ou seja, o espaço, em um tempo t qualquer, é igual a 4,9 t ao quadrado. 4,9 é por causa da a velocidade, a aceleração da gravidade, né? A gravidade dividido por 2, né? A gravidade 9,8 dividido por 2, 4,9, né? Porque aqui é gravidade t ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho essa fórmula aqui. Então, sempre vai ser essa fórmula, queda livre, sempre essa fórmula, né? 4,9 vezes t ao quadrado sobre só, né? 4,9 t ao quadrado, porque se eu boto a gravidade, aí teria que ser sobre 2, né? Então, já está feito o cálculo aqui. Então, eu preciso de uma fórmula. Sempre eu preciso de uma fórmula para resolver esse tipo de equação, né? Então, no anterior, eu precisava da equação da curva, né? No caso, foi uma parábola. Aqui eu preciso da equação de queda livre, né? Então, tá aí, 4,9T2. Então, eu tenho essa equação aí. Nós, para calcular a velocidade, a fórmula mais conhecida nossa de cálculo de velocidade é a da velocidade média, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Vocês lembram lá do ensino médio, né? Estudaram bastante isso para fazer o vestibular ou o Enem. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? É S final menos o S inicial. Vou chamar um S qualquer, menos o S inicial. E a variação do tempo é um tempo qualquer, menos um tempo inicial. Ou seja, tempo final menos tempo inicial. Eu preciso disso aqui. Então, ele pegou o quê? Ele disse que eu tinha
eu tenho uma equação, eu quero saber depois de 5 segundos. Então, 5 segundos eu vou usar como se fosse meu tempo inicial, o meu 5 segundos. Então, vou chamar o S0, ou o meu T0, né? Vou chamar meu T0, meu tempo inicial, de 5 segundos. Quando eu tenho meu T0 igual a 5 segundos, eu tenho meu S0, que é só substituir aqui, né? Então, meu S0 vai ser igual a quem? Botando 5 segundos aqui, 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 4,9 dá quanto? Rapidão aí. Rapidão, que a nossa hora já está acabando. Calculadora funcionando. 122,5. 122,5. Então, eu tenho. Lá eu tinha meu X0 e meu Y0. Aqui eu tenho meu T0 e meu S0. Se eu quiser fazer uma correlação com lá, eu posso dizer que aqui é como se fosse o X0 e aqui é como se fosse meu Y0. Só para vocês não esquecerem da primeira fórmula que a gente usou, né? Mas T0 igual a 5, S0 igual a 122,5. Então, eu vou usar da mesma estratégia. Já que eu preciso de 2 pontos quaisquer, então... Professor, licença, o senhor pode repetir por que 122,5 é a Aqui, posição inicial? substituir no lugar de T, o meu T0. Que aqui é meu S, um S qualquer. Quando eu boto S de T0, significa que eu estou achando o S0. Então, no lugar de T, eu coloco T0. Então, 4,9. Quem é o T0? 5 ao quadrado. Então, meu S0 é 4,9 vezes 5 ao quadrado, que é 25. Então, 4,9 vezes 25 dá 122,5. Ok? Então, meu S é de acordo com o meu T. Como ele deu aqui, 5 segundos. Então, ele quer saber a velocidade da bola após 5 segundos. Então, eu tenho o espaço depois de 5 segundos. Eu tenho o espaço. Mas eu preciso da velocidade. Eu preciso da velocidade. Eu quero saber quem é a velocidade. Então, eu tenho o tempo inicial e o espaço inicial. Eu preciso de outro tempo e outro espaço para fazer essa conta, para descobrir a velocidade média. Então, eu vou usar a mesma estratégia que eu usei da reta tangente. Eu vou pegar um ponto qualquer e vou me aproximar cada vez mais do meu ponto inicial, que é 5. Então, para t igual a 6, peguei um ponto depois de 5, 6. Com 6 segundos, quem seria meu S de 6 segundos? Meu S de 6 segundos seria, no lugar de t, eu coloco 6. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 4,9 dá quanto? Dá quanto? 36 vezes 4,9. Rapidão. Cadê a calculadora? 176,4. 176,4. Agora eu já tenho 2 pontos, 2T e 2S. Então eu já posso calcular a velocidade média. Então, velocidade média vai ser igual. Esse S é esse aqui, o S6, né? Que está variando de acordo com a equação. Então, é 176,4 menos o S0 é esse aqui, que é de acordo com o tempo inicial. Então, S0, 122,5. O meu T depois, né? O meu T6, vamos dizer, o meu T, né? É T, outro é T0. Então, o meu T é 6 e o meu T0, 5. Fazendo essa conta, embaixo é 1, né? Então, não vai ter alteração nenhuma. Travou agora. Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ou está travado? Sim, senhor. Só que travou o negócio. A transparência travou. É aqui, parou de mostrar aqui a transparência.
Vou ter que começar tudo de novo, essa transparência. Vamos lá. Para não perder tempo, já está no nosso horário. Parar aqui. Compartilhar de novo. Ó, professor, o tempo final ele pode ser qualquer valor? Ou tem que ser 6? Isso. Qualquer valor, próximo de 5, né? Ou depois de 5 ou antes de 5. Eu preferi pegar depois de 5, mas poderia ser antes também. Professor, naquele caso ali, o final não seria. O tempo final não seria 5? Não. A gente trabalha como inicial, mas não faz diferença, isso é convenção. Eu trabalho como tempo inicial, né? Inicialmente, eu uso 5. É o ponto dado no início da questão. É por isso que eu chamei de ponto inicial. Então, isso vai ficar igual, né? 53,9. 53,9. Então, aí agora eu vou me aproximar mais de 5. Então, eu usei 6, agora eu vou usar bem próximo de 5. Em vez de ser, vou usar 5,1. Então, para ter igual a 5,1, use aí a calculadora. O S de 5,1 vai ficar quanto? Vai ficar 5,1 ao quadrado vezes 4,9. Rapidinho na calculadora dá para fazer isso. Vai dar 122, alguma coisa, né? 27,449. 127? Sim. 127,449. Então, agora a minha velocidade média já vai ser outra, né? Porque agora eu estou usando outro ponto, né? Então, 127,449 menos 122, que é fixo, 0,5, sobre 5,1 menos 5. Então, 5,1 menos 5 dá 0,1, né? Dá 0,1. Então, 0,1 significa o quê? Vai ser essa conta daqui de cima vezes 10, né? Porque 0,1 vai ficar 1 sobre 10. Então, a conta que der em cima vezes 10. Em cima vai dar o quê? Vai dar 5, não, 5 não, 4, alguma coisa, né? Então, vai ficar 40 e alguma coisa. Diga aí como é que ficou essa conta aqui. Ficou 4,94. Então, 4,945 vezes 10 dá 44, é? Ou 49, né? 49, o quê? 947. 49,947. Não, 49,47. Não, 49,47. Então, 49,47. Aí eu me aproximo mais. Só vou fazer só mais essa para a gente encerrar a aula, né? Já passou do horário. Então, aproximar mais um pouquinho, 5,01. Então, meu T agora vai ser igual a 5,01. E aí, meu S vai ser 127, né? Eu acho. Vírgula quanto? Acho que alguma conta na outra eu fiz errado, mas esse aqui deu 122,99049. 122,99049. 049. Mas eu acho que é isso mesmo. Então, VM vai ser 122,99049 sobre 5,01 menos 5. Embaixo dá 1 centésimo. Então, o resultado de cima... Opa, esqueci, menos 122,5. Então, observe, 122,99049 menos 122,0,5. Isso dá igual a 0,49049. Como embaixo dá 1 centésimo, então basta a vírgula andar 2 casas, 49
49,0049. E se eu for me aproximando, vai ficar 49,0000. Quanto mais próximo de 5 eu tiver, vai ter mais zeros aqui entre o 49 e esse 49 aqui. Ou seja, quem seria a velocidade? Então, como eu estou me aproximando muito esse valor desse, então aqui é uma velocidade média. Se está muito próximo uma velocidade da outra, já deixa de ser uma velocidade média e passa a ser uma velocidade instantânea. A velocidade no ponto. Ou seja, no ponto 5, já que é 5 e o outro é 5,0000001. É como se fosse só o 5, né? Então, a minha velocidade instantânea, meu V, vai ser aproximadamente, eu acredito que 49, né? Porque vai ter um bocado de zero aqui entre o primeiro 49 e o outro 49, né? Então, eu posso considerar que minha velocidade instantânea vai ser 49 metros por segundo. Então, para esse tempo de 5 segundos, então minha velocidade instantânea em 5 segundos, eu posso considerar que é 49 metros por segundo. E qual é a conclusão que eu tiro disso? Então, a conclusão que eu tiro é que... Cadê? Eu não escrevi a conclusão, não. A velocidade instantânea, quando t é igual a 5, é definida como o valor limite das velocidades médias em períodos de tempo cada vez menores, começando em t igual a 5. Assim, parece que a velocidade instantânea após 5 segundos é velocidade média, é velocidade de 49 metros por segundo. Então, eu acho que eu escrevi alguma coisa de errado aqui. O tempo cada vez... velocidade média em períodos de tempo. Escrevi certo. Períodos de tempo, não tempo. Períodos de tempo cada vez menores, ou seja, eu peguei um período de tempo de 1 segundo, né, entre 5 e 6, aí o outro período já foi de 0,1 segundo, entre 5 e 5,1, depois 0,01 segundo, então um período de tempo bem pequenininho, então é quase que não ter período de tempo nenhum. Imagine você com um cronômetro marcar 5, a velocidade em 5 segundos, depois marcar em 5,0000001. Imagine que cronômetro perfeito é esse, viu? Para conseguir esse intervalo de tempo. Então, é praticamente uma velocidade instantânea. E o que é, então, o que é que eu posso concluir? Você deve ter percebido que o cálculo usado na solução desse problema são muito semelhantes àquele usado anteriormente para encontrar as tangentes. Na realidade, há uma estreita relação entre o problema da tangente e o cálculo de velocidade. Existe uma estreita relação, né? Que eu vou falar na próxima aula. Então, observe. A gente aprendeu que o limite de y menos y0 sobre x menos x0, quando x se aproxima de x0, é igual a m, coeficiente angular da reta tangente, né? O problema da reta tangente. E aqui, a gente aprendeu que o limite da velocidade média, ou seja, S menos S0, velocidade média é espaço final menos espaço inicial, tempo menos tempo inicial, quando t tende a t0, isso é igual a velocidade instantânea. Observe, se eu chamo S de y, ficaria y menos y0. Se eu chamo t de x, x menos x0, e quando x tende a x0. Ou seja, é a mesma fórmula matemática. Só que isso aqui é o cálculo do coeficiente angular da reta tangente, cálculo do coeficiente angular da reta tangente, e aqui o cálculo da velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea nada mais é do que o limite das velocidades médias. O limite das velocidades médias, quando t tende a t0, dá a velocidade instantânea. O limite do coeficiente angular da reta secante
é igual ao coeficiente angular da reta tangente. Aqui, coeficiente angular da reta secante resulta no coeficiente angular da reta tangente. Então, o limite do coeficiente angular da reta secante, quando x tende a x0, é igual ao coeficiente angular da reta tangente. O limite das velocidades média, quando t tende a t0, é igual à velocidade instantânea. Então, são fórmulas bem parecidas para problemas físicos diferentes. Um é um cálculo de uma reta tangente e o outro é um cálculo de uma velocidade instantânea. Ok, pessoal? Então, era isso aí. Vamos rapidinho aqui fazer uma chamadinha. Teve gente que chegou depois do horário, né? Se fosse na sala de aula, eu já teria levado falta mesmo. Viu? Na sala de aula, eu sou Caxias, quanto ao início da aula. Eu não posso chegar na sala de aula e a sala está vazia. Na sala de aula, os alunos têm que esperar pelo professor, e não o contrário, o professor esperar pelos alunos. Ok? Deixa eu parar de gravar aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida, o Professor, microfone está aberto para tirar dúvida. professor, Oi. você sabe dizer se a biblioteca está aberta durante a semana? Está aberta sim, mas você tem que agendar, né? Tem que agendar para pegar, Ah, tá. para poder pegar livro. Tem que agendar tanto para pegar como agendar para devolver, para evitar aglomeração. Então tem que ligar para lá e agendar.